Eu gostaria de ler um texto, pode se assentar, para nós fazermos a adoração. Coríntios capítulo 9, versículo 5, ele diz bem assim, Paulo falando, assim achei necessário recomendar com os irmãos que os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Essa igreja de Corinto, ela havia prometido uma oferta para Jerusalém. Haviam prometido que iam dar. Só que Paulo achou necessário enviar irmãos para preparar, para que a oferta deles não fosse com avareza, mas sim com generosidade. Se você ler o contexto desse capítulo, vai deixar muito claro o que é uma oferta com alegria. Ela manifesta generosidade. Agora, quando uma oferta com avareza, é aquela que não morre. Sabe, eu conheci um cara, congregou aqui na igreja. Ele dizimava do seu salário, mas quando tinha a participação do lucro e resultados da empresa, ele lutava, porque o valor era alto. E lutava, e eu tenho que dar mesmo. Eu falei assim, ó, se você está dando já com tristeza, com avareza, nem dê. Nem dê, que a tua semente não vai morrer. E se a semente não morrer, ela não vai dar fruto. E você vai se frustrar e vai cobrar a Deus por uma bênção que Deus falou que você não vai ter. Deus não se manifesta pela nossa quantidade, mas sim pela disposição do nosso coração. Senão, uma oferta de uma viúva não ia ser de maior valor do que aqueles ricos estavam dando, mas porque ela deu de coração, deu tudo que tinha. Talvez foi até com vergonha ali dentro. Muitas vezes você até tem vergonha de ofertar aquele pouco que você tem, mas saiba de uma coisa, Deus está vendo a disposição do seu coração, se é com generosidade ou com avareza. Amém? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos agora entregar diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar agora, Senhor, os dízimos do seu povo. E por meio do teu Espírito, Senhor, a ofertarmos, Senhor, e a dizimarmos, Senhor, com alegria, com manifestação de generosidade, Pai. Porque quando nós ofertamos, Senhor, nós somos também abençoados, porque nós participamos e manifestamos uma aliança que temos contigo. No nome de Jesus, receba, Senhor, os nossos dízimos e ofertas essa noite. Senhor, traga do altar do Senhor e creia no manifestar do Espírito Santo, uma grande colheita. Aleluia. Que a figueira não floresça, não há fruto na vide, que o produto na oliveira me dá, toda alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Aplauda o nome. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. Boa noite, paz seja convosco. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus chama. Deus chama. Deus promete. Nós vamos ver exatamente isso, né? Dentro da compilação que foi feita para nós aqui, para falar sobre alianças. Então, nós estamos na quarta aliança. A quarta aliança, ela começa com a quarta dispensação. Ou seja, dispensação é a forma como Deus começa a tratar a humanidade através de um homem. Né? Isso em Gênesis capítulo 12, aonde nós vamos ver, Deus chama, aí Deus promete. Guarda isso no teu espírito. Né? Versículo 1. Olha como é importante. Primeiro Deus chama. Não é? E quando nós somos chamados por Deus, damos ouvidos, a gente nem sabe, não é? O que vai ser na manhã seguinte.
e depois nós vamos ver que ele promete depois disso, né? E isso é muito rico. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1, né, quando começa a dispensação da promessa, conhecida, né, como o tempo da promessa, começa assim: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da casa do seu pai, e vá, eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus chama e Deus não mostra o destino. Mas que vai ter algo, vai ter um destino diferente. Ou seja, era ele não andar, mas nos caminhos os quais ele estava acostumado a andar. E veja, dentro da filosofia, quando você vai estudar sobre Abraão, Abraão era filósofo. Né? Benquisto, alguém que ali em desenvolvido, né, realmente o conhecimento. Então, se imagine falar para alguém que ele vai a lugar nenhum ainda, né, sem esse conhecimento, e a pessoa sendo como todos. Então, Deus nos chama e a nossa imaginação viaja na maionese, né? A gente vai para tudo quanto é lado. Deus me chamou e ele... Ou seja, você vai ter experiências que você não teve. Você ainda não. E parece que é isso que todos nós corremos, não é? Viver aquilo que nós ainda não vivemos de bom, não é? Ir atrás dos sonhos, aqueles que ainda não estão nas nossas mãos. Depois que Deus, Ele chama. Agora, olha como é interessante que, em seguida, versículo 2 e 3, agora Deus promete. Tá? Interessante quando você recebe uma palavra da divindade, quando Deus se preocupa e coloca uma palavra dentro do teu coração, dentro do meu coração, Ele vai cumprir essa palavra. É uma palavra incondicional. Nós temos a nossa... Mas é incondicional. Ele chama esse pensador e fala assim, ó, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma... Pregou esses dias sobre ser uma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão... Deus dá uma dimensão nas promessas dele que parece além do alcance, né? Uma visão além do alcance daquilo que ele podia ver, contemplar. E muitas vezes nós temos essa visão, né? Uma visão bairrista, uma visão que alcança até onde o foco vai. É complicado quando nós chegamos e ganhamos uma grandiosidade da parte de Deus e nós não vamos entender. Porque a verdade está em Deus e nós ainda estamos nas nossas limitações humanas, compreensões humanas. E ainda que Abraão fosse, né, tivesse todo esse conhecimento, aí Deus fala que ele vai ser, né, algo grande entre os povos. E que Deus vai abençoar os descendentes dele. Ele olha para si, 75 anos de idade, olha para a esposa, 10 anos menos e... Mas, gente, olha como é interessante isso. Quando você acredita, você não está preso na idade, você não está preso na localidade, e você não está preso nas humanas. A Bíblia diz que porque ele crê, isso lhe foi imputado por justiça. Então é muito importante quando você entra dentro do chamado de Deus, você compreende quem é Deus. Deus é alguém que não com as limitações humanas. Ele é soberano para romper todas elas. Da mesma forma sobre os nossos corpos físicos. E vocês ouviram comigo, né? Sobre os leprosos. Por isso que a derme, a epiderme, os órgãos foram recriados quando ele limpou os leprosos. Porque o que está preso na medida da época não era o limite de Deus. E nós devemos não colocar esses limites em Deus. Como ele é de fato e de direito. Todo-poderoso e soberano. Então, quando nós entramos e de fé, aí Deus olha com carinho, Deus dá um tempo para ele absorver tudo isso.
E nós vamos daqui a entender a aliança, mas Deus dá um tempo para ele entender esse chamado. Essa dependência. Deus falou, você vai ser prolífero. Ser prolífero é multiplicar rápido. Né? E você vê que muitos de nós, às vezes, estamos estagnados. Então, nós precisamos ser também prolíferos nas nossas vidas. E foi o que Deus falou a ele. E olha como, capítulo 15, pega, eu quero ser textual com vocês. Aí, olha como é importante. Capítulo 15, do verso 1 em diante. Vocês acharam aí? Amém? Olha o que diz, a aliança de Deus com Abrão, né? Fala assim, Abrão, não Abraão. Então, Deus prometeu a alguém, agora Deus vai mudar essa identidade. Para algo maior. Sabe, queridos, quando Deus muda o teu foco, muda o teu nome, te chama, Ele te chama pelo nome que Ele te deu. Não pelas circunstâncias que o mundo colocou sobre você e sobre mim. Diz assim a boa palavra. Depois dessas coisas, falou Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. O seu será a sua recompensa. Gente, isso é extraordinário. Porque quando Deus fala assim, eu sou teu escudo, tua proteção, me tenha como proteção. Ele estava numa terra onde eles criam circunstâncias econômicos. E agora Deus fala assim, não tema, eu sou o teu escudo. Veja, é realmente uma vida tribal, onde uma tribo maior podia invadir outra. E Deus falou assim, não tema, eu sou o teu escudo. E isso é grandioso quando nós, para nós. Quando nós entendemos que Deus é o nosso escudo, e não importa o exército que está ao redor da gente, querendo nos atrair. Não importa o inferno está levantado contra a sua vida e a sua existência. Quando nós pegamos esse escudo que é Deus, guardamos esse Espírito no nosso coração, Ele vai nos guardar. Ele vai te guardar. Não tenha medo. Não tenha medo. A palavra forte que Deus falou, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem isso? O que perde Damasco? Acrescentou, tu não me filho algum, um servo da minha casa será o meu. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você, seu herdeiro. Olha como é importante. Às vezes Deus tem que mudar o que você pensa acerca de si mesmo. Então, pensava dentro da medicina e das circunstâncias da sua época. E Deus dá uma resposta que não é ao que a medicina, ao que o corpo físico falava, ou seja, aquilo que ele via, de fato, a sua realidade cotidiana. Fala assim, olha, eu quero que o meu servo seja ali, porque o meu servo, eu amo ele, gosto dele, ele é um cara legal, né? E Deus fala assim, não, porque promete, é o que Deus vai fazer. Não é o que eu acho que eu quero. Não é o que você acha que vai ser. Quando nós nos rendemos, que Deus pareça impossível a você e a mim. Ele fala não. E Deus falou não a Abrão. E Deus também e fala não. E Deus falou não a Abrão, por que eu não posso não de Deus? Deus é poderoso, histórico. E Deus fala não para ele, não vai ser assim. Vai ser da minha forma, vai ser do meu jeito e vai ser grandioso. É importante que, quando Deus te contrariar, não fique bicudo. Não fuja. Não corra. Porque se precisar te contrariar. Eu creio que aqui, de fato, Deus já tem te contrariado.
Deus já tem falado não para você. Deus tem fechado umas portas que você quer entrar, fala não, né? Não vai. Fecha a porta e fala esse caminho, senão você vai se dar mal. Por isso que ele coloca, existem dois caminhos, um largo e um estreito. Se não fosse a nossa liberdade de escolha, com certeza ele colocaria todos nós no estreito. Falava assim, ainda que você sofra, você vai chegar adiante. Lá no final você vai ter a recompensa. Ainda nós temos que lutar contra o nosso eu e contra as nossas escolhas. Esse é o nosso maior inimigo, nós mesmos. Nós mesmos. Estava dando Abraão aqui, ser o seu próprio inimigo aqui. Levando o Senhor para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode. Quando conseguiu, terá a descendência. Olha que importante, Deus estava fazendo uma aliança geracional. Deus não estava fazendo uma aliança que ia morrer em Abraão. Deus estava falando de algo que ia acontecer aos seus descendentes. É muito importante você e eu saber que a aliança de nós com Deus podem tocar os nossos filhos, podem tocar os nossos netos, podem tocar os nossos bisnetos. E até onde nós vivos conseguimos enxergar. E ele não tinha filho. E a palavra de Deus não está atrelada ao tempo humano, ao Cronos. Está no Kairos dele. Como você a sua descendência, né? Versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse ainda, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha, um pombinho. Então trouxe todos os animais, cortou-os ao meio, e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxugou. Então, antigamente, fazia essas alianças, cortava-se os animais no meio, né, e se passava assim no meio, e fazia-se, né, promessa que se fosse feito igual tinha sido feito com os animais naquele que não cumprisse a aliança, né? Olha como, né? Com Deus era só Deus. Porque Deus é perfeito, Deus não muda nas suas decisões. Deus não muda. Entenda isso, se Deus te falou alguma coisa, Deus não mudou. Mudou você, mudou eu. Mas Deus não mudou. Isso, Deus passa com fogo e aceita e assina aquela aliança. Incondicional. Não ia parar no tempo, não parou no tempo. Quando nós olhamos para o povo de Israel hoje, essa aliança ali nasceu o povo de Israel. Aqui é a raiz deles. Sabe, de um povo escolhido, destinado, começa em Abraão. Prósperos, prolíferos, e nós podemos testemunhar isso hoje, porque a palavra de Deus, isso dentro da cronologia, diz 1882 anos antes de Cristo foi feito isso. Há 1000 anos. E nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo. Eu imagino o que Deus quer fazer contigo e comigo. Quando nós entendemos essa aliança, uma aliança geracional, e ele faz alguns textos a ler, aqui ainda, capítulo 17, muito rico, dentro disso, Deus vem de volta, 99 anos de idade, ele está. Né? Se com 75 era difícil, com 99, dentro da idade, né, da nossa visão, seria... Tem coisas que Deus vai deixar para depois, para você crer mais e ver que é forte a ação dele. Tem coisas que Deus vai deixar na minha vida para depois, para que eu possa realmente aceitar essa liberdade.
E olha o que diz o versículo 1 em diante. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Legal, né? Feito uma aliança e falou assim, ó, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Ser íntegro é ser inteiro, não é ser infalível, né? Às vezes, se você erra, você volta. E isso que acontece conosco agora na dispensação da graça, né? 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E nós precisamos entender isso. Romanos 8, 34 fala que nós temos um intercessor à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas ser íntegro, querido, é entender que quando nós caímos, nós podemos nos levantar e voltar. Abraão também caiu dentro da história dele, mas ele voltou. Ele se reconciliou. Ele fez de volta. Seja íntegro, inteiro, faz parte da aliança. E olha que Deus pede isso a ele, né? 2, estabelecer a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha, aqui Abraão já tinha Ismael, né? Que é o filho da escrava. Estava com 13 anos de idade dele. E ele vai pedir, né? Olha como Deus vai encontrar ele mais uma vez, né? 3, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, da minha parte, da parte divina, da parte de Deus, algo que não muda, algo que é imutável, algo que é incondicional, algo que Deus vai fazer. E Deus fala assim, da minha parte, caminhe nessa certeza, eu vou fazer. Olha o que Deus estava ministrando a esse homem. Deus chega e se compromete naquela aliança e fala assim, olha, da minha parte. Se eu fosse você, eu recebia isso no teu espírito. Que quando Deus te der e colocar isso no teu espírito e você receber, porque Ele tem batido a nossa porta, falado com a gente, falando assim, da minha parte, Ele chega e os ouvidos de Abraão se abrem. Que os nossos ouvidos sejam abertos para entender essa parte da minha parte, da deidade dos céus. É muito, muito rico. Essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Coloca a mão sobre o teu coração. Quando Deus fez essa aliança, Deus estava falando sobre a grandiosidade que seria a descendência dele. E é hora de você liberar uma palavra para os teus filhos, para os teus netos. Que da parte de Deus é que nasça nações, que nasçam reis, pessoas grandes. E você pode liberar isso sobre o teu filho e a tua filha agora em oração. Em nome de Jesus, caminhos exaltados, caminhos grandes, conquistas maiores. Porque Ele falou da minha parte. Da parte de Deus, os seus filhos serão benditos, serão grandes. Estarão no governo, estarão como cabeça e não como cauda. Sabe, queridos, nós aprendemos com essa aliança isso da parte de Deus. Ele fala de você, vai sair reis, nações. Serão prolíferos. Aquilo tinha que estar em Abraão, ele ia gerar um filho. Ele não tinha gerado um filho ainda, mas ele ia gerar ainda Isaac. E Deus fala assim, ó, de você vai sair alguém forte. Essa visão que um pai tem que ter de um filho, que um avô tem que ter de um neto. E não importa como ele está hoje, importa que da parte de Deus é isso. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ele estará na eternidade, nós passaremos. Os nossos filhos jamais estarão distantes disso,
Porque da parte de Deus, essa palavra não volta atrás vazia. Sabe, queridos, nasce Isaac. Nasce Isaac. E é grande isso, quando nós entendemos esse cuidado de Deus, né? Quando nasce Isaac, Deus promete a Isaac que ele seria também, né, prolífero, grande, né? Capítulo 26 de Gênesis. Deus falou com Abraão, agora Deus, depois da morte de Abraão, Deus vem e fala com Isaac. Antes de nós chegar em Isaac, Deus prometeu para ele que ele seria próspero. A prosperidade de Abraão veio com calo. Deus trouxe trabalho para ele. Ele foi cuidar de ovelhas. Ele foi viver nas montanhas. Do fruto do trabalho dele, ele comeu. Do fruto do trabalho dele, ele prosperou. Sabe o que isso quer dizer para nós, queridos? Nós faremos calos, né, na cabeça, seja estudando, seja trabalhando, abrindo os nossos negócios. Mas quando há uma liberação de Deus, você vai prosperar. Da mesma forma, chega Isaac. Isaac recebe a herança de Abraão, agora ele está em Gerar. Tinha fome, ele desce para Gerar. E olha o que acontece aqui com ele, né? Houve fome, versículo 1, houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Vê comigo, versículo 3, como Deus fala com Isaac. Diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É geracional. Deus falou a Abraão: você vai ser bendito. Deus fala para o filho dele a mesma mensagem. A mesma mensagem não morreu em Abraão e nem em Abraão. E chega Isaac. E ali, naqueles ambientes de fome, você pode ver no versículo 12. Ele teve que também ganhar com calos nas mãos. E ele foi plantar naquele lugar. O versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Vejam, queridos, que uma aliança divina é uma sentença de prosperidade, é uma sentença de mudança de realidade. Mas é preciso crer. Abraão não tinha um filho. Nasceu Isaac, um filho. Isaac agora tem 2 filhos. Esaú e Jacó. Começou a prosperar, né? Quem não tinha nada, ganhou 100%. Quem não tinha 100%, ganhou 200%. Né? E Jacó vai encher o mundo de filhos, gente. Vai encher, né? Vai ter 12 lá. Vocês imaginam o prolífero, como é que é? Na terceira geração já. Terceira geração, como eles começaram a se multiplicar de uma forma forte. E veja que todos tiveram que vencer, né? Abraão tinha mulher estéril, Isaac tinha mulher estéril, Jacó, a mulher que ele amava, era estéril. Então, toda a sentença humana, toda a casualidade, ou toda o genoma humano que seja, não conseguiu barrar uma palavra liberada. Não conseguiu travar o que Deus tinha falado. Sabe, queridos, não é o que está na nossa estrutura, mas é o que o céu libera para nós. E nós aprendemos com essa aliança. A dispensação era de promessas, mas promessas não cumpridas são apenas promessas. A aliança é a certeza que essas promessas alcançarão, serão realmente, acontecerão nas nossas histórias. E aí nós chegamos aqui no capítulo 28, tá? Aqui nós vamos encontrar a terceira geração.
que está envolvido dentro dessa aliança. Deus falou a Abraão, os teus descendentes vão chegar, vão ser bênçãos, vão ser gente bacana. E olha o que acontece, capítulo 28. Então, Isaac manda, ali a Jacó, vamos ler. Então, Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção, e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para Darã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que lhe dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e foi para Padarã. Olha como é interessante. O pai passou o que recebeu do pai. Agora, no versículo 13, aqui, ele vai andando, ele chega num lugar cansado, coloca uma pedra e ele vê a visão da escada, que sobe e desce os céus. E aí, chega o Senhor e fala com ele. Versículo 13, diz assim, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está sentado. Serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A bênção acompanha a descendência. O que está sobre você, o que você deseja, desde que você entre no centro da vontade de Deus, seja íntegro, vai alcançar os teus. Independe se o inferno quer ou não. Independe de governos. Independe se é governo, centro ou esquerda, tanto faz. Se nós estamos no centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, e aí eu me pergunto se isso aqui fala de uma forma direcionada a Israel, que são os filhos de Abraão. E aí eu fico feliz por Israel ser filho de Abraão. Eu fico, puxa, como a gente pode contemplar aquele povo. Eu falo, que pena, erramos o alvo, falamos da mensagem errada, porque não é para nós, Gálatas capítulo 3, tem um refrigério para a gente, que é muito bom de nós entendermos. Paulo, ensinando a igreja, ele vai falar exatamente disso, queridos. Que essa aliança é para nós. Que não é uma aliança apenas biológica, que veio através apenas da descendência da carne. Não. Quando Jesus veio para nós tornar filhos de Deus. E Deus criou a nação de Israel para eles serem seus filhos, nação, menino dos seus olhos. E eles, para compreender isso, capítulo 26 de Gálatas, capítulo 3. Paulo explicando agora aos cristãos que nós somos filhos de Abraão. Que essa bênção é sobre a gente. Que nós podemos ser prolíferos, que nós podemos ser prósperos. Que nós estamos inseridos dentro da bênção que Deus determinou a ele. Versículo 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não é judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Então, aquela aliança me alcança. Aquela aliança te alcança. Sabe, queridos, então eu posso olhar que através de mim serão benditas as famílias na terra. Que os meus descendentes serão prósperos, serão prolíferos. Que Deus vai ser o meu escudo, a minha fortaleza, o meu guardador.
Sabe, amados, quando nós entendemos que nós estamos inseridos, porque quando Deus olha para a humanidade, Ele não olha com sentido de exclusão, não, mas de inclusão. E como Ele é sabedor do amanhã, como Ele é sabedor do dia de hoje, 24/4/2024, Ele determinou hoje para nós pensarmos, para levantar, sabe, os nossos olhos, levantar aqui e animar o nosso coração, o nosso espírito, e nós continuarmos lutando pela vida, sonhando. Porque ainda que seja com calo, nós seremos prósperos. Que ainda que seja nós nas montanhas ou nos vales, nós vamos prosperar. Que ainda que os nossos filhos talvez não existam, para aqueles que não têm filhos ainda, vão ser grandes, que vai se romper, nós não teremos medo das faculdades que eles vão escolher, nós não teremos medo das profissões que eles vão entrar, nós não teremos medo, como eles não tiveram medo, sabe, de serem empreendedores, e ter que entrar num campo novo, abrir poço de volta, ser um empreendedor, como Abraão foi, como Isaac foi, como Jacó foi. Nós não teremos medo, queridos, contemporizando essa mensagem. Porque ele fala assim, ó, não vou, enquanto você não vir de volta, enquanto você não voltar para a tua terra, enquanto você não voltar à nossa terra, Jerusalém, eu vou estar contigo. Cristo na cruz fez a mesma coisa, falou, vocês que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu posso esperar dessa aliança, queridos? É uma aliança de promessa, sim, mas os séculos têm mostrado a mim, que aqueles que estão no centro da vontade são íntegros, têm recebido o benefício da aliança. E hoje, mais do que nunca, eu quero, juntamente com vocês, buscar isso. Essa força, esse nível de fé, esse nível de decisão, que levou Abraão a andar nessa nova direção. O destino que Deus mudou, quando Deus mudou a forma de chamar ele. Destino quando Deus contrariou ele, quando Deus contrariou Isaac, quando Deus contrariou Jacó. Jacó, quando teve o seu encontro com Deus, no Vale de Jaboque, ele também mudou o nome e falou assim, não é mais Jacó, agora tu és Israel. E Deus vai trabalhando na descendência. Abraão não estava mais vivo. Isaac estava vivo, mas estava distante. Quem trabalhou em Jacó? Deus. Teu filho pode estar distante. Quem vai trabalhar nele? Deus. Mas é preciso ter uma linhagem. É preciso ter fé. É preciso ter oração. Mas quem vai trabalhar é Deus. Nós teremos boca, abraços, carinho. Mas a unção é Deus. E a fé tem que estar gerada dentro de nós. Eu gostaria de orar com vocês sobre isso. Corpo diaconal, por favor, pega essa mesa aqui, traz aqui à frente. Você tem que tomar mais cuidado que eu coloquei óleo ali, né? Tem um óleo que foi preparado, é um por família, tá? Um por sobrenome, né, de família, então. Se sobrar, depois você pode pegar na mesa, ele tem 40, né? Tem 40 frasquinhos ali. Desse aqui. É bálsamo, pastor Adélio? Pastor Adélio? Bálsamo? Isso, né? Então, esse óleo é bálsamo, né? Aquele que cura, né? Realmente, uma simbologia, né? Sobre o bálsamo de Gileade. Então, você que trouxe, né, a foto do teu filho, a chave da tua casa, que você queira, que hora você vai colocar aqui? São gerações, né? Eu sempre falo para vocês, tragam, né, a foto dos seus, tragam uma roupa daquele que é viciado. Porque quando a gente ore, né, nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Deus vai tocar na vida deles. E às vezes a gente pode se perguntar, né, onde são os nossos? Né? Onde está o meu, onde está meu pai, onde está minha mãe?
Onde está meu filho? Onde está minha esposa? Né? Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Noé tinha recebido uma sentença que até os 120 anos de idade a humanidade ia viver. Abraão viveu até os 175 anos, Deus quebrou a regra por ele. Deus pode quebrar as regras da humanidade por você. As regras, né, aqui do que nós sentimos e pensamos. Então, quando nós oramos, e é importante isso, ser revestido dos céus, ser revestido de Deus, ser revestido de Cristo. E antes de nós orarmos pelos outros, nós devemos orar por nós mesmos. Devemos fazer um concerto com Deus. Porque Ele fala assim, olha, você tem que estar no centro da minha vontade, você tem que ser íntegro. Fala assim, é difícil. Sim, sozinho é difícil. As oportunidades de pecar batem a nossa porta todo dia. Noite, madrugada, enfim. Aonde nós estamos expostos, ela está batendo. A oportunidade. Mas quando ela está batendo, o Salmo diz que o guarda de Israel não dormita, ele não cochila. Ele fica cuidando de você. Ele fica cuidando de mim. Então coloca a mão sobre o teu coração. Se você é viciado, eu sei que é difícil. É difícil largar um vício. Seja ele na pornografia, seja ele no cigarro, na coca, no crack. Seja o vício de mentir. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fale para Ele. Fale para Ele o que você precisa mudar. Aquilo que é teu, que está com você, só você sabe. E Deus sabe, e os demônios também sabem. Mas os demônios precisam ser confundidos hoje, derrotados, porque nós podemos decidir andar no caminho certo. Nós podemos decidir fazer a coisa certa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem orações, Senhor Deus, de confissão, Senhor Deus, nessa noite. Nos reveste do Cristo. Nos reveste do Cristo, Pai. Nos reveste do Cristo, Pai Santo, em nome de Jesus. Aqueles que não têm força, Senhor Deus, para deixar a mentira, o vício do cigarro, da bebida, da pornografia, Senhor Deus, do adultério. Senhor Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda essa força demoníaca. Porque nós temos uma aliança com o Senhor, Pai querido, quando nós não temos força, o Senhor é o nosso escudo. Senhor, nós pelejamos agora, Deus, em nome de Jesus. Contrarie, Senhor Deus, a vontade, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que são viciados quando colocarem, Senhor Deus, um cigarro em sua boca. Contrarie a vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus, quando eles dão aquele clique na televisão. Quando vão, Senhor Deus, maltratar o filho, a esposa, agredi-la. Senhor Deus, contrarie, Senhor Deus, em nome de Jesus, e ministre ao coração deles. Quando desprezarem, Senhor Deus, o velho, a viúva e o órfão. Contrarie, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Senhor Deus, esteja sobre nós. Aceitamos, Pai, aqui da cruz. Porque agora, Senhor, nós queremos entrar em aliança com o Senhor, uma aliança de oração. Uma aliança, Deus, em nome de Jesus, forte. Forte em oração. Forte, ó Pai querido, no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloca de pé, querido, porque você não vai lutar assim. Você vai lutar pelos seus e pelos aqueles que não são teus. Estenda aqui as mãos aos céus, à frente. Em nome de Jesus, e comece a declarar sobre essas vidas aqui representadas. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão em nome de Jesus sem emprego. Aqueles que não têm uma casa própria. Comece agora a interceder, amado, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus.